Voltamos aqui na resolução de questões da região centro-oeste do país. Estamos aqui com a prova da Universidade Federal da Grande Dourados de 2023. A nossa próxima questão é a questão 40. Machos da espécie de barata Biatella germanica presenteiam as fêmeas com uma secreção rica em oligosacarídeos, contendo maltose para terem mais chances de se acasalar. Acontece que o estudo de Vada Katsumata e colaboradores descobriu que alguns desses presentes vêm sendo rejeitados pelas fêmeas em decorrência de uma seleção natural provocada por iscas tóxicas contendo glicose, usadas no controle de pragas. Como a maltose do cortejo é rapidamente convertida em glicose, as fêmeas adaptadas rejeitam a substância, interrompendo a oportunidade de acasalamento do parceiro. Pobre baratinha que não consegue furunfar. A seleção sexual da barata Biotella germanica, Blatella, né, não é Biotella, Blatella germanica, vem levando a mudanças de comportamento dos machos dessa espécie que vem secretando mais maltotriose, oligosacarídeo, que tem mais tempo para se converter em glicose e copulando com mais rapidez. Com base na teoria da evolução biológica de Darwin, assinale a alternativa que descreve corretamente o processo de seleção natural que vem ocorrendo com a barata da espécie mencionada. Então vamos dar uma olhadinha aqui nas alternativas. Dentre a variabilidade genética da população das baratas, as que possuem a versão filogenética à glicose se alimentam com uma frequência menor ou nula de isca tóxica, possibilitando que sobrevivam por mais tempo, tendo maiores possibilidades de deixarem descendentes férteis. B. Baratas que se alimentam da glicose de isca tóxica desenvolvem um fator de rejeição natural durante a vida e, tendo deixado descendentes férteis, transmitem o fator filogeneticamente. Os descendentes também podem transmitir a característica prole. C. Baratas que apresentam um fator de resistência à toxina tornam-se capazes de sobreviver ao ingerir a glicose, gerando um fator de rejeição a esta. O fator é, então, transmitido ao longo das gerações por hereditariedade genética. D. Baratas foram criadas para serem facilmente adaptáveis e, em especial, indivíduos da espécie Blatella germânica têm uma esperteza fora do comum, o que lhe garante o desenvolvimento de um comportamento mais fortalecido para o meio em que vivem. E no caso da Blatella germânica, ocorre a variabilidade da seleção em nível cultural. Ao viverem em sociedade, baratas dessa espécie aprendem a discriminar machos com características mais adaptativas ao meio, como base no valor calórico dos presentes que fornecem para a cópula. Bem, gente, o que a gente precisa entender aqui nessa questão? Muito simples, tá? Quando Darwin fala, lembrando que Darwin não conhecia os experimentos do Mendel, né? Não existia esse conhecimento da genética, tanto que hoje a gente trabalha a questão do neodarwinismo ou da teoria sintética da evolução, né? Mas vamos lá. Darwin trazia que a alteração, a mudança acontecia de dentro para fora. O que significa a mudança acontecer de dentro para fora? Significa que algo no seu organismo muda, é transmitido para as próximas gerações, tá? Quando essa alteração ela traz um benefício, uma vantagem, ela acaba se perpetuando, ela acaba se espalhando na população, né? Quando traz uma desvantagem, ela é eliminada, né? Ela é eliminada, mas sempre é algo de dentro para fora e que acaba se adaptando ao meio. Nunca é o ambiente forçando algo interno, tá? Nunca é de fora para dentro. Beleza? Bem, vamos avaliar todas as alternativas de novo, tendo isso em mente. Dentre a variabilidade genética na população de baratas, as que possuem a versão filogenética à glicose se alimentam com uma frequência menor ou nula de isca tóxica. Perfeito. Por quê? Porque a isca tóxica é baseada na glicose, então a chance de cair na armadilha é menor, possibilitando que sobrevivam por mais tempo,
tendo maiores possibilidades de deixarem descendentes férteis. Se eu tenho uma alimentação com menos glicose, e a glicose ela é a base da isca tóxica, obviamente as minhas chances de sobrevivência são maiores, obviamente as minhas chances de reprodução também são maiores. Perfeito. Encontramos. Vamos avaliar as outras só para a gente ter o tira-teima. B. Baratas que se alimentam de glicose da isca tóxica desenvolvem um fator de rejeição natural durante a vida. Aí é o ambiente atuando para o interior. Lembra? Darwin é de dentro para fora. Nessa alternativa eu tenho de fora para dentro. Por isso ela está errada. C. Baratas que apresentam algum fator de resistência à toxina tornam-se capazes de sobreviver ao ingerir a glicose, gerando um fator de rejeição a esta. O fator é então transmitido ao longo das gerações por hereditariedade genética. O que nós temos aqui, o texto denunciado traz perfeitamente bem, é que nós não temos um fator de resistência à toxina. O que nós temos é uma alimentação baseada menos em glicose, porque desta maneira você se alimenta menos da toxina, já que ela é vinculada à glicose, tá? Então, não existe um fator de resistência, por isso aqui a gente também tem uma alternativa errada. Vamos para D. Baratas foram criadas para serem facilmente adaptáveis, em especial indivíduos da espécie Blatella germânica têm uma esperteza fora do comum, que lhes garante o desenvolvimento de um comportamento mais fortalecido para o meio em que vivem. Não é uma questão de esperteza, é uma questão da fisiologia da barata que exige menos a glicose propriamente dita, tá? E automaticamente uma fisiologia dos machos que começam a mudar o oligosacarídeo que eles dão de presente para a fêmea, justamente porque a base não é a glicose propriamente dita. Ou, no caso, a maltose que se converte rapidamente em glicose, tá? Então, não é essa questão de uma adaptação por inteligência, tá? Não é a barata observando o mundo, tá? No caso da balatela germânica, ocorre variabilidade de seleção no nível cultural. Ao viverem em sociedade, baratas dessa espécie aprendem a discriminar machos com características mais adaptativas ao meio, com base no valor calórico dos presentes que fornecem para a cópula. Não é uma olhar para o macho e falar: olha, você é mais resistente. Tudo se baseia no oligosacarídeo produzido. Então não existe uma questão cultural que a barata olha e fala que aquele macho é melhor. Não, existe uma questão daquilo que é ofertado em relação ao oligosacarídeo. É fisiológico, não é cultural. Também errada. Dessa maneira a gente confirma a alternativa A como alternativa correta.